alô, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariana Nascimento, eu sou muitas coisas. E dentre elas, uma pessoa que tá trazendo um novo quadro aqui no canal. E começando aqui, meu Deus, eu tô super, super feliz. Que honra que é receber aqui André Souza. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Mariana. O André, gente, que ele é graduado em letras pela UFMG, tem mestrado em psicologia na UFMG, PhD em psicologia cognitiva pela Universidade do Texas. Ele atua como professor no departamento de psicologia da Universidade da Concórdia, em Montreal, no Canadá, no departamento de antropologia cognitiva na Universidade de Oxford. Ele foi professor assistente do departamento de psicologia da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. A experiência dele abrange linguística aplicada, psicologia cognitiva. André, tipo, gente, eu não gosto muito dessa apresentação muito látis, assim, mas, gente, esse homem não tem como não passar. Ele também possui formação complementar em modelagem estatística pelo Departamento de Estatística de Computação Científica da Universidade do Texas, com experiência em consultoria estatística, análise de dados e, fora do meio acadêmico, ainda foi pesquisador na Google pela Califórnia, no Spotify em Nova York e atualmente ocupa o cargo de pesquisador e cientista da Meta, o antigo Facebook, na Califórnia. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado por falando isso. Gente, esse cara não tem nada mais na vida pra fazer, não. Mas tem uma coisa que eu nunca fiz que tá aí, que eu quero fazer, que ainda quero pilotar avião. Então, ainda quero incluir isso no meu currículo. Eu não duvido de nada. Vamos esperar isso aí. Obrigado, Mariana, pelo convite. Bem, então, para quem não conhece a sua história, conta pra gente um pouquinho como foi o processo de quando você saiu para o Brasil, como foi a escolha, né, de como você saiu de letras para psicologia, como foi esse processo? Pois é, eu costumo falar que eu sou um prostituto acadêmico. Assim, tudo, eu me interesso por tudo. Tudo na academia, tudo que tem a ver com conhecimento, com estudo, eu tenho muito interesse nisso. Quando eu estava no ensino médio, eu sou velho, né? A gente não vai falar essas coisas de idade, não. Mas, na época que eu estava no ensino médio, era muito comum no Brasil, tinha uma coisa no Brasil ainda das pessoas que saíam do Brasil para ir para os Estados Unidos, e o foco era o seguinte: a pessoa ia, geralmente ilegal, ganhar dinheiro, ficar rico e voltar para o Brasil. Então, por exemplo, a gente tinha perto lá de casa, tinha uma casa lá de uma moça, casa chiquérrima, assim. Aí o burburinho do bairro era assim: é porque a fulana mora nos Estados Unidos e manda dinheiro e construiu essa casa com dinheiro de lá. Então esse era o sonho do André. Primeira vez que o André pensou em ir para os Estados Unidos na vida era isso: eu queria ir embora para ganhar dinheiro e mudar para o Brasil. Só que para conseguir visto naquela época, você tinha que ter algum curso superior, tinha que mostrar que você tinha dinheiro para poder, né, não ficar nos Estados Unidos de vez. Mas o curso superior era o principal. Então, na época que quando eu pensei em entrar para a faculdade, a minha motivação é muito engraçado isso. Eu gosto muito de estudar, gosto muito da academia, mas o meu ímpeto de entrar para a universidade não foi nada disso. Não foi do tipo, nossa, adoro estudar. Não. Eu queria um curso superior para poder facilitar de conseguir um visto para ir embora para os Estados Unidos, para poder ganhar dinheiro e mandar para o Brasil. Era isso. Na época, é engraçado, olha só que coisa doida. Na época do ensino fundamental, não, ensino médio, não sei se na sua época tinha isso, mas na nossa época tinha, se a gente faz o terceiro ano. Não, eu também sou acostumada com a nomeação antiga e passo por isso também. Eu não estamos alinhados nisso. E assim, no terceiro ano do ensino médio, a gente costumava fazer umas camisas, o terceiro ano fazia umas camisas que representava o que cada pessoa ia fazer no vestibular. Então, tinha o nome da turma do terceiro ano assim na frente, e atrás o nome das pessoas com o curso que elas iam fazer no vestibular. E a minha camisa, o meu nome estava biologia. Eu queria fazer biologia, ciências biológicas. E tá dentro, né? Tá perto. Queria fazer biologia, era o que eu gostava. E quando eu comecei a olhar a questão de fazer vestibular e tal, tinha aquele negócio de relação candidato por vaga. A gente sempre olhava a relação de candidato por vaga para ver os cursos que eram mais concorridos e os que eram menos concorridos. E ciência biológica era muito concorrido.
Aí eu pensei assim, eu não vou passar nessa porcaria, e eu preciso de um curso superior para poder conseguir o visto para ir embora para os Estados Unidos. A segunda paixão que eu tinha era português. Aí eu falei assim, vou fazer letras. Que na época, a relação candidato por vaga era tipo 2:1. Era muito baixo. Ciências biológicas era tipo, sei lá, 25. Medicina era aquela coisa, sei lá, 80, 100. Era muito doido. E entrei pro curso de letras, assim, com essa motivação de conseguir um curso superior e poder ir embora para os Estados Unidos. No curso de letras, que eu fui descobrindo a possibilidade de usar a academia para poder sair do Brasil. Mas até então, quando, sei lá, os primeiros 3 períodos assim do curso de letras eu queria o curso superior para poder ir embora para os Estados Unidos, para poder ganhar dinheiro. Não é, você cientista não estava Não, eu nem nos sabia que era planos. cientista, nem sabia que era cientista. Mas olha que história engraçada, eu descobri o que é ser cientista e o que é legal de ser cientista no curso de letras. Olha que interessante. Eu tive um professor chamado Mário Alberto Perini. Perini foi o primeiro doutor em linguística no Brasil. Ele é bem renomado na área de linguística, ele me deu aula na universidade. E eu lembro que ele fez a seguinte atividade com a gente. Ele deu um copinho de plástico, copo descartável, de plástico. Ele entregou um copo para cada um e falou assim, a atividade que vocês vão fazer agora é a seguinte, eu quero que vocês levantem hipóteses de como que esse copo foi feito. Com base no que vocês estão observando do copo. Então foi quase 40 minutos de atividade, assim, da gente falando assim, eu acho que foi assim. Aí ele falou assim, tá, mas se foi desse jeito, tem que ter uma marca XYZ no copo. Você tá vendo essa marca? Não. Então essa hipótese já não é essa mais. Então a gente fez essa atividade. No final das contas, quando chegou no final da atividade, a gente tinha uma série de hipóteses de como que aquele copo foi feito, ele falou assim, isso é ser cientista. Você pega o fato, como ele é, e começa a imaginar como que chegou naquele lugar. E quando você elencar certas hipóteses, seu trabalho aí agora é testar para ver qual delas corrobora essa realidade que você está vendo. Foi a primeira atividade que eu fiz dentro do curso de letras, olha só que interessante. E Caraca, que eu ele falou com assim, isso é 32 ser anos de cientista. vida, eu com 32 anos de vida não tinha pensado numa relação tão clara É, assim, né? Muito, e muito é, bom, e é muito isso, bom. o que a gente. E como eu sou uma pessoa, e eu acho que eu dei certo nessa área de ciência, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Sabe? Às vezes eu vejo certas coisas, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é, mas por que é assim? Por quê? E aí eu tento imaginar por quê. Pode ser por causa de X, Y, Z. Mas se for por causa disso, tem essa outra relação que tem que ser verdade. Isso é ser cientista. Isso é fazer ciência. A gente faz isso de forma formal, obviamente, testando hipóteses e tal, mas no final das contas, você tem uma realidade que te desperta uma curiosidade e você tenta descobrir o que aquela realidade está, como que aquela realidade chegou naquele ponto específico. É isso. E, pois é, aí rapidinho, quando eu entrei para o curso de letras, isso é interessante também. A minha ideia era ser professor de literatura. Eu queria ser professor de literatura. Então, eu entrei no curso falando assim, vou ser professor de literatura. Gostei muito de estudar literatura, inclusive eu tive um professor na UFMG chamado Eduardo Soares, eu acho. Foi o melhor professor de literatura que eu tive na vida. O cara, assim, extraordinário, me fez gostar muito de literatura, mas ao mesmo tempo, ele me fez desistir da literatura. Pelo seguinte, ele era tão apaixonado com a literatura que eu conseguia ver aquela paixão, eu conseguia sentir que eu também tinha uma paixão muito parecida, mas foi um momento que eu falei assim, eu não quero isso profissionalmente. Eu quero ler um livro e gostar do livro. Ponto. Eu não quero ler um livro e destrinchar o livro, estudar o livro, não quero isso. Eu acho que foi nesse momento que eu falei assim, eu gosto de literatura, mas eu não quero ser um profissional da literatura. E engraçado que o primeiro livro que a gente fez isso foi o Iracema. Eu destrinchei aquele livro. Assim, foi um semestre que a gente fez um trabalho assim de leitura profissional do livro. Eu destrinchei o livro. Foi muito legal, adoro o livro, mas a analogia que eu faço é o seguinte: quando você vê você vê um mágico fazendo uma mágica, você fala, nossa, que extraordinário. Se você descobre como a mágica é feita, perde a graça. Então, literatura para mim foi assim, eu comecei a pensar, eu não quero ser profissional na área de literatura, eu quero gostar só.
Aí foi para onde eu decidi ir para linguística. Mas a gente pode falar mais. Vou deixar você perguntar mais. Não, nossa, eu tive uma sensação muito parecida no curso de letras também. Vai perdendo o deleite da coisa, né? Eu Sim, senti isso, assim, a coisa era mais legal quando era um deleite. Agora, quando eu paro e vou fazer teoria disso, não é mais tão legal assim, né? exatamente. Sabe, quando você gosta, tem vezes que eu leio certas coisas que eu falo assim, isso é foda. A imagem que isso traz é muito bacana, muito legal. Eu quero parar aí. Não quero ir além disso de vamos ver como que essa imagem foi criada e como que a pessoa usou a linguagem. Não, não, eu quero parar aí essa imagem, ler isso, me causa uma sensação boa e ponto. Aí eu decidi, foi nessa época que eu falei assim, eu não quero mais estudar literatura profissionalmente. Continuo gostando de literatura, por exemplo, eu gosto muito de ler poemas, mas eu não gosto de estudá-los. Mas o que eu ia voltar um pouquinho na sua trajetória, eu só queria perguntar uma coisa. Se tem alguma decisão que você lembra que você acha que isso mudou a minha trajetória? Tipo, óbvio que, né, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, ou quando. Mas Uhum. alguma coisa mais no nível de. Não é tão objetivo assim, talvez um mais subjetivo, assim, uma coisa que você fala, nossa, isso realmente foi que mudou. Tem, tem. E para mim é muito claro que essa decisão, nessa época, ela, se pensar na minha vida como um caminhão tá vindo aqui assim, ó, essa decisão fez isso, ó, e rodou pro outro lado. Eu fazia uma disciplina chamada Sintaxe 1, Sintaxe do Português. E eu fiz essa disciplina com uma professora chamada Yara Goulart Liberato. Eu só lembro direitinho A até hoje. lagriminha de sintaxe um já é É, sofrido. exatamente. E assim, a disciplina eu lembro direitinho, era sintaxe formal, então era aquela coisa assim, a gente ficar fazendo árvore, lembra aquelas árvores do Chomsky, que você pega a frase e vai separando nas partes, era aquilo, análise sintática formal. E eu fiz a disciplina com a Yara. Naquela época, eu lembro que todo mundo odiava a disciplina, porque falava assim, nossa, estudar português é muito chato, não imaginava isso aqui. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, gente, é muito legal isso aqui. Pelo amor de Deus, que coisa legal de, sei lá, ver a linguagem como uma coisa meio que fórmula matemática, sabe? É onde o E curso mais aproxima com a área científica mesmo, né? Mais exatamente. E eu pragmática. adorei. Eu adorei. Aí na primeira prova que a gente teve, foi aquela coisa assim, a turma inteira se ferrou. Porque, de novo, acho que a gente entra por de letras achando assim, a gente vai estudar português e estudar gramática e a gente já sabe um pouquinho de gramática, já gosta de português, mas é diferente. Como eu estava falando, é um curso, é uma ciência da linguagem. A nota da turma foi péssima, a minha nota foi boa. Só a minha. A Yara falou para mim assim, você parece que tem um jeito para isso. A gente tem, por que você não faz? Entra para iniciação científica, que era na época, tinha aqueles PIBIC, não PIBID. lembro. É o PIBID, projeto de iniciação, eu fiz. isso, exatamente. E ela falou comigo, ela falou assim, por que você não entra pro curso de iniciação científica? Porque é uma forma de você estudar isso de uma forma mais, aprofundar mais nisso. E eu lembro que naquele momento eu tinha decisão para tomar, que era, porque tem que trabalhar, isso tudo mais, tudo. Eu continuo trabalhando e não entro no curso de iniciação científica, ou eu abro mão de trabalhar por um semestre para entrar no curso de iniciação científica. A decisão que eu tomei foi de entrar para o curso de iniciação científica. Ali mudou. Aquela chavinha ali trocou e foi aonde eu falei assim, eu quero fazer isso aqui pro resto da vida. Esse negócio chama ciência, eu quero fazer isso aqui pro resto da vida. E a primeira iniciação científica que eu fiz foi com ela. Na área de Caraca, que sintaxe, da olha que hora. doido, coisa doida. Nem Nossa, lembro já. mais dessas coisas, mas eu adorava. Eu adorava aquilo. Eu achava aquilo muito massa. E olha que engraçado, outra coisa que agora que eu tô lembrando assim, Sim. a outra coisa que eu gostei muito no curso de letras, muito, foi fonologia. E, e justamente a parte que é mais fonologia formal. Eu adorei aquilo. Gostei É, muito, 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 muito. eu acho que é a parte também do curso que mais se aproxima aí com a matemática, com a Sim. ciência. Não, menor subjetividade possível, eu acho. E olha que Que é- engraçado como é a memória. Eu lembro desse curso de sintaxe com a Yara Goulart Liberato. Eu lembro do curso de fonologia que eu fiz, que foi com a Thaís Cristófaro, professora Thaís Cristófaro. E lembro dessa atividade com o Perini, sobre
sobre o que é fazer ciência na linguística. Que engraçado. Não lembro o nome de todo mundo, todos os professores que eu tive, mas eu lembro desses, muito específicos, assim. Porque eles tiveram uma diferença muito grande, assim, eu acho, na minha vida. Eles não devem nem lembrar que eu existo, mas eu lembro deles. Não, sim, a gente marca profundamente os professores, isso é muito Sim. legal. Poxa, André, muito, muito legal. Eu queria agora passar para sua trajetória com a língua inglesa, né, sobre como que foi o momento da aquisição da linguagem, como que era quando você estava na graduação, quando o The Books on the Table passou para, meu Deus, agora, né, porque você já deu aula na universidade aí, hoje em dia deve ser até uma coisa entre a sua língua materna e o inglês, eu acho que deve ter pouca diferença. Fala um pouco como que é isso na sua cabeça e das pesquisas que você fez também, que eu sei que você já fez também sobre aquisição de linguagem, né? Pois é, coisa legal. Eu não falo, nunca fiz curso de inglês na vida antes de entrar para a universidade. Nunca. Zero. Inclusive, outra coisa, memória de gente é muito interessante. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu aprendi a contar até 10 em inglês, e foi a minha mãe na manicure. E então, todo dia de sábado, ficava cheio de gente lá em casa fazendo unha. Minha mãe fazendo unha das amigas dela, então muita gente indo e voltando. Ela tinha uma amiga chamada Adriana. O apelido dela era Puluca. Olha só que legal. E a Puluca estava sentada e ela falou alguma coisa em inglês. Aí eu falei assim, nossa, que legal, me ensina. Aí ela falou assim, eu vou te ensinar a contar até 10. Ela me ensinou a contar até 10 em inglês. Foi a primeira exposição que eu tive em inglês assim, na vida. E entrei para a faculdade sem saber nada. Assim, nunca tinha feito inglês na vida. Inclusive, coisa interessante, o inglês da faculdade, pelo menos no curso de letras que eu fiz, as aulas eram em inglês. Então, assim, era uma aula de inglês, sobre inglês, em inglês. Então, assim, a minha primeira aula foi desesperador, porque eu não conseguia entender absolutamente nada que a professora estava falando. Absolutamente nada. Mas aí, na época, o que eu fiz? A Faculdade de Letras da UFMG tem o Centro de Extensão, o Senex. Então, eu me matriculei. Quem era aluno do curso de letras tinha bolsa integral para estudar uma língua estrangeira. Então, eu me matriculei no inglês. Aí a minha aula de inglês na faculdade era segunda, quarta e sexta. Isso eram as aulas do inglês 1 da faculdade. Aí eu me matriculei no inglês do Senex terça e quinta. Então tinha exposição em inglês segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse inglês que você falou é o currículo base do curso, né? É, Tá. é, Uhum. isso. Que aí eu comecei a ter exposição em inglês todos os dias, de segunda a sexta. Isso foi uma coisa. E a segunda foi, eu tinha uma amiga que a gente combinava sempre, a gente sempre pegava ônibus junto para ir para a faculdade, e a gente combinava de sempre falar inglês. Ela já sabia mais um pouquinho, então ela me ensinava. Então, a minha primeira exposição foi essa, assim. Uma coisa que eu aprendi desde o começo, para você aprender inglês, você tem que arriscar. Essa coisa de você senta, vai lendo um tanto de teoria e depois tenta. Não é assim. É literalmente falando. Então, por isso que eu acho que eu consegui absorver um pouquinho mais rápido, porque eu tinha primeiro que eu tinha essa exposição todos os dias, segunda a sexta, e segundo que eu arriscava. Eu falava. Era tudo errado, mas eu falava. Inclusive, eu já li coisas que eu produzi em inglês nessa época, e desastre. Mas assim, eu estava produzindo, estava escrevendo. Eu fui sentir que eu sabia inglês. Isso no começo da faculdade, tá? Primeiro período. Eu fui sentir que eu sabia inglês de verdade depois que eu já vim para os Estados Unidos. Antes A disso, era primeira aquela vez, coisa né? assim. É, Antes disso, era muito aquela coisa assim, eu consigo reconhecer, consigo entender algumas coisas, mas eu não me sentia proficiente, de forma alguma. E não, sei lá, eu assistia filme, por exemplo, eu entendia 40%. E isso já, assim, fazendo inglês avançado na universidade. Eu entendia muito pouco. E Eu tem só essa fui coisa do sentir mesmo aqui. brasileiro. E tem essa coisa do brasileiro, né, de ter a vergonha, Eu acho que é um pouco diferente das outras nacionalidades, eu tenho essa sensação que o brasileiro tem uma vergonha a mais de falar errado. Eu acho que sim, e tem essa pressão também. É porque a cultura brasileira, a gente é muito expressivo. E se a gente não sabe uma língua estrangeira, se expressar naquela língua acaba te podando, é quase que podando a sua personalidade mesmo. Então, acho que tem essa dificuldade. A gente tenta ser expressivo logo de cara e é difícil. É muito difícil. Mas, assim, exposição não tem outro. Não tem.
Não tem um outro ingrediente que funcione melhor para aprender uma língua estrangeira do que a exposição. E essa exposição não precisa ser, sei lá, vai embora para os Estados Unidos, morar lá, ser exposto. Não, não é isso, não. Não precisa ser assim, é exposição mesmo. Vou te dar outro exemplo. Eu sempre gostei de Elton John. Sempre gostei de escutar Elton John. Eu sabia cantar várias músicas do Elton John. Várias. Eu não fazia a menor ideia do que elas significavam. Mas eu sabia falar direitinho. A pronúncia saía muito direitinho, isso me ajudou muito. Um outro exemplo que eu dou é o seguinte. Você fala italiano, Mariana? Não. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire. Mi basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche de um semplice saluto. É italiano, não? Não parece que você... Não, mas eu Mas não você sei. não fala? Não. Não. Como assim? Isso que eu acabei de falar... Não, 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 não. Isso que eu acabei de falar é uma música que eu aprendi a cantar. Eu não faço a menor ideia do que eu falei, Mariana. Eu não faço a menor ideia do que eu falei. Mas eu aprendi a cantar a música. Eu escutava 200 mil vezes e eu aprendi a repetir. E eu fazia isso com inglês. Então, às vezes eu cantava algumas coisas em inglês, eu não sabia o que eu estava falando, mas a pronúncia saía direitinho. Tanto é que quando eu comecei a falar depois e que eu entendi, as pessoas falam assim, nossa, sua pronúncia é tão bonita, tão legal. Eu disse, eu cantava. É isso. Tanto é que você acabou de falar Elton John, e aí demorou um pouco, porque o Elton John foi tão americano que eu tô assim, quem? Ah, o Elton John! Elton John. Elton John. Demorou alguns segundos. Mas, por exemplo, isso que eu acabei de falar em italiano, eu não faço a menor ideia do que eu falei. Mas é uma música que eu aprendi a cantar e é isso. Então ajuda muito na pronúncia, por exemplo. Quantas línguas você fala hoje? Não digo proficiência, mas assim, pelo menos uma das habilidades, né? Leitura, escrita. Eu leio e entendo bem francês e inglês. E o francês, porque eu morei no Canadá há um tempo. E eu morei na parte francesa do Canadá. Então eu tive exposição. Então, nessa época eu treinei muito meu ouvido. Engraçado, eu tenho uma dificuldade maior de me expressar em francês, mas eu consigo entender bem. Se eu assistir alguma coisa em francês, eu consigo entender, sei lá, 80%, 90%. Se eu tiver que falar, aí vai para 30%. É que no Canadá a coisa é bem dividida mesmo, né? De documentação, de tudo. Sim, é porque eu morei em Montreal. E Montreal tem uma coisa interessante, que as pessoas acham que Montreal é uma província bilíngue. Inglês e francês, mas não é. Montreal é uma província francesa. A língua oficial é francês, não é inglês. O inglês é um adendo que as pessoas falam porque está no Canadá. Mas, por exemplo, serviço público, as placas, obrigatoriedade de de francês primeiro. Inclusive, olha que interessante. Existe uma expressão comum em Montreal, quando você vai falar bom dia ou oi, é bonjour, hi. Eles falam assim. Você chega no lugar e fala assim, bonjour, hi. Que é juntando os dois. Pra ver o que você vai responder. Você vai responder hi ou vai continuar bonjour? Mas olha que interessante. Ninguém fala hi, bonjour. O francês tem que vir primeiro. Ah, sim, isso representa muito. E serviço público, documentação oficial das coisas, tudo em francês. Tudo em francês. Inclusive, quando eu dei aula no Canadá, eu dei aula na Universidade de Concórdia e eu podia dar aula em inglês. Mas eu tive uma aluna que mandou que eles têm direito a pedir que a aula seja em francês, se eles quisessem. Aí eu tive uma aluna que pediu que a aula fosse em francês. Então, teve que mudar a aula para francês, para todo mundo. Ah, tá, mas aí não precisava que fosse você, alguém ia lá e traduzia, é isso? Não, precisava que era eu mesmo. Aí você teve que dar aula em francês? Por causa de uma aluna. Por causa de uma aluna que fez a requisição e que, pela província, a obrigatoriedade do inglês. Do francês, desculpa. Mas assim, aí eu consigo hoje francês e inglês. Mas como eu tenho uma paixão muito grande por línguas, eu consigo ler, sei lá, há uns anos atrás eu tive o hiperfoco de indonesiano. Meio que eu queria aprender indonesiano. Aí eu comecei a ler um tanto de coisas no indonesiano, sobre a língua. Então eu consigo reconhecer certas coisas do indonesiano,
consigo reconhecer algumas coisas da gramática. Inclusive, olha que coisa mais interessante. No inglês, no português, em algumas línguas românicas, marcação de plural é com a letra S, né? Então, Sim. menina, meninas, carro, carros. Em inglês, a mesma coisa. Em indonesiano, você fala a palavra 2 vezes. Então, por exemplo, se eu falo Não assim, eu sabia. tenho um carro, eu falo, eu tenho um carro. Se eu tenho 2 carros, eu falo, eu tenho 2 Carro, carro, carro. carro. Só se Gente, você repetir a palavra, é o plural. que legal. Não, eu tive que eu tive alguns convivi com umas pessoas indonesianas quando eu trabalhei no navio, né? E uma coisa que eu achei super interessante de lá é que cada filho tem um sobrenome e isso eu não sei se é para todo mundo assim, mas eu acho que a grande maioria da população é assim. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga que era Niputu. Aí acho que o nome dela, Putu, demarca a que filha ela é. Se ela é a primeira filha, a segunda filha ou a terceira. Da mesma coisa para os meninos. Então, tipo, Suardica, tinha muita gente com o mesmo nome, eu não entendia, depois que eu fui entender que é a demarcação de qual é o primeiro, segundo ou terceiro filho da família. É isso mesmo. E se você teve muito convívio, você deve conhecer algumas expressões, tipo, terima kasih banyak. E você pergunta para mim das nacionalidades que eu convivi, eu só lembro dos palavrões. Só. E de É, contar 1 até 5 também, eu acho muito útil. pois é. Mas, ó, se souber falar os números, falar por favor e obrigado, acabou. Você Sim. consegue E chegar em qualquer lugar. já embalando aqui no assunto das linguagens, eu queria perguntar se você lembra. Você já contou uma história, mas eu quero mais, de história engraçada sobre idioma, porque você deve ter de sobra aí, né? Alguma coisa de não Tem, nossa senhora, comunicação, tem alguma demais. história do inglês ou Ah, qualquer outra aí que você já viveu. tem duas, assim, tem uma da primeira semana nos Estados Unidos. Eu tava num restaurante, aí eu tinha acabado de comer, aí o garçom chegou e perguntou assim, Are you through, sir? Are you through? Eu entendi todas as palavras. Are you through? Eu não fazia a menor ideia do que isso significava. Aí, só que é muito engraçado porque quando a gente tá falando a nossa língua, a gente imagina que a outra pessoa tá entendendo a gente. E se a outra pessoa fala que ou não entendi, você nunca imagina que é a linguagem, você imagina que é alguma outra coisa. Mas aí, a conversa nesse caso foi engraçado, porque ele virou pra mim e falou assim, Are you through, sir? Aí eu falei assim, through what? Aí ele, what? Hum. Aí eu, what? Aí ficou assim os dois, tipo, o que tá acontecendo aqui? Aí um amigo que tava comigo falou assim, ele perguntou se você terminou. Eu disse, mas ele tá perguntando se eu tô através do through, o que não entendi. Aí depois aí ele falou assim, ele perguntou se você terminou. Eu falei, tá, terminei. Aí ele pegou o prato, sei o quê. Aí depois ele me explicou que essa expressão, are you through, significa terminar, se você terminou. E eu não fazia a Eu já, menor ideia. eu já entendi com alguma coisa de descartar, né? Você vai descartar o resto de throw ou não? Não, é porque a palavra é engraçado, porque no começo eu entendi throw mesmo, tipo de jogar. Mas não é Foi throw, o que eu entendi. não, é through, de através. É da Hum. palavra através. Então, assim, Que, ao pé da letra, tá perguntando assim, você está através? Aí eu que perguntei assim, literalmente através não faz sentido nenhum, literalmente. nenhum. Aí eu só virei pra ele, assim, através do quê? Aí ele, oi? Aí eu, quê? Ficou assim, tipo, o que tá acontecendo? Mas aí depois eu descobri, até relacionamento, por exemplo, quando você termina um relacionamento, você usa essa expressão, fala assim, we're through. Tipo, a gente terminou. E eu não fazia ideia. E a outra, essa Também foi a não. principal, minha primeira vez eu pisei nos Estados Unidos, eu lembro direitinho. O meu itinerário foi São Paulo, Atlanta, Austin, Texas. Primeira coisa que eu viajei em agosto. Nossa, muita vergonha isso alheia. Eu viajei em agosto, coisa assim, de primeira vez que você tá viajando de avião, sei o que eu achava que era uma coisa chique. Nossa, o André botou tipo um blazer, né? Todo quente. Aí eu chego, Mariana, em Austin, em agosto, no dia 4 de agosto. Estava Calor. fazendo 38 graus. Nossa. E sai o André do aeroporto de blazer. As pessoas olham pra mim e falam assim, você tá doido, Mas maluco. tava chique. Mas tava chique. Mas eu cheguei em Atlanta, aí eu tinha que fazer a conexão.
De novo, eu nunca tinha saído, nunca tinha andado de avião na vida. Eu não sabia nada dessas coisas de conexão, portão de embarque, nada disso. Então eu desci do avião, passei na alfândega, aí agora eu tinha que ir para o outro portão de embarque. Aí eu começo o André perdido procurar. Então eu voltei no portão onde eu desci e mostrei, nem foi no portão onde eu desci, no portão da companhia aérea, American Airlines, lembro direitinho. E mostrei pra moça. Falei assim, só apontei assim, tipo, quero ir aqui. Aí essa mulher vira pra mim e falou assim, Have you done nine? Aí eu, Aí ela, Have you done nine? Aí eu começo a buscar, tipo, gente, o que é nine? De tudo que eu aprendi de inglês, nada. Aí eu falava assim, não entendi. Ela, Have you done nine? E assim, Mariana, eu falei umas 4 vezes que eu não entendi. As 4 vezes ela falou do mesmo jeito. Aí eu falei assim, não entendi. Aí eu pedi pra ela pra escrever. Eu falei assim, write, please. Aí ela escreveu. Mariana, na época que a gente... Naquela época, tinha um papelzinho pequenininho que eles te davam na alfândega, chamado I9. I9. Ela estava perguntando se eu tinha preenchido o meu I9. Meu Deus, nossa. E eu Podia não ser entendi. um pouquinho mais explicativa, né? E a única coisa que eu entendi era nine. Eu ficava assim, o que é nine? E não entendi absolutamente, desespero total. Aí ela escreveu, eu falei assim, sim. Aí eu mostrei tudo, aí ela buscou lá no computador, aí ela viu lá no portão de embarque, me mandou o portão de embarque e eu fui. Mas foi minha primeira experiência nos Estados Unidos, completamente solo, de não saber nada. Ai, André, essas coisas de linguagem, dá pra ver. Eu não sei qual outra oportunidade eu teria pra poder contar isso, mas eu vou abrir uma exceção aqui, vou contar uma história minha de linguagem, posso? Conta. Claro. Porque essa, assim, eu acho que é muito maravilhosa e eu preciso contar. Eu trabalhei de como garçonete, né? Enfim, aí eu fui servir para os franceses e eu gosto do francês, acho bonito. E aí já chegava já, né? Bonsoir, comme allez-vous, tá. E aí eu fui, tinha uma família enorme. Aí era o pai, a mãe, as crianças. Aí tinha criança mais velha, de uns 15, 16 anos. Devia ter namorado dos filhos adolescentes, uma mesa enorme. Aí falei, é hoje, essa aí é a cara da gorjeta. Já cheguei com o meu francês já me achando. Eu chegou lá. Não, já pediram todos os drinks, anotei tudo, e eu fazendo graça, botando tudo que eu tinha de francês pra fora. Aí depois que eu fui trazer os drinks, geralmente quando eu entregava, né? Entregava uns drinks, eu perguntei pra eles, eu queria perguntar se ele queria um canudo. E aí eu falei assim, vous voulez un pipeu? E aí já não lembro mais de pipeu, qual é a diferença. Nesse momento, quando eu falei vous voulez un pipeu, o cara simplesmente ficou vermelho, o cara já era branco, bem francês, e aí a mulher dele olhou, todo mundo começou a estourar de rir, eu não entendi nada. E aí eu falei, pipã, ainda fiz o coisa assim, você quer um pipã? E aí todo mundo começou a rir, saí de lá sem entender. Toda vez que eu voltava na mesa, as pessoas começavam a passar mal. Tipo, começava a cuspir as coisas e tal. E eu tô, gente, isso não tá normal. E aí eu fui até a recepção, que eu tinha um amigo, que os pais dele eram franceses, era um argentino. E aí eu cheguei pra ele e falava até em português com ele. Falei, olha, eu falei alguma coisa de muito errado naquela mesa, o que que é? Foi quando ele falou, olha, não é por nada não, mas você acabou de perguntar pra ele, você quer um... Será que pode falar isso no YouTube, gente? Você coloca um pi. Você virou e falou assim, você quer um pipã em francês? E pipã, não sei qual que é a diferença, qual que é o canudo e qual que é... Eu não sei. Mas, basicamente, eu cheguei pro pai de família, estou à frente de todas as crianças e perguntei isso pra eles, basicamente. Então, assim, quando você não souber totalmente uma língua, eu não recomendo aventurar. Mas o interessante, olha só, eu tenho certeza que você virou história na família. Até hoje ele deve contar essa história. Eu tirei foto segurando um canudo. Eu segurei foto, ele fez tirar foto, depois me deu gorjeta, né? Porque depois dessa, acho que eu mereci. Tirei foto e ele deve demonstrar lá a menina do pipô, né? Não, aí eu lembro que ele falou assim, André, ele falou assim pra mim, eu não sabia que a empresa tal, que eu trabalhava, oferecia esse tipo de serviço. Você acredita?
Teve uma. Agora que você falou isso, teve uma que aconteceu engraçada. Mas olha só que coisa doida. Isso já aconteceu comigo, eu já estava na universidade, tá? Já era professor. Não, já era professor universitário. Eu dava aula de estatística. Você conhece a expressão blue balls? Não. Então, deixa eu contar a história primeiro, eu te falo o que é blue balls. Eu dava aula de estatística. E eu estava dando aula de probabilidades. Então, coisa comum quando a gente está dando aula de probabilidade, exemplo comum que a gente sempre dá, a gente diz, imagine que você tem um tanque cheio de bolinhas coloridas. Aí tem 10 bolinhas vermelhas, 5 bolinhas azuis e 7 bolinhas verdes. Todas elas lá dentro. Qual que é a probabilidade de você fechar o olho e puxar uma bolinha azul? Coisa simples. E isso em inglês. Aí tô lá dando aula e falei assim, qual que é a probabilidade de get a blue ball? A turma, pá! Isso é aluno de graduação, tá? Todo mundo começou a rir. Quinta série nunca vai embora. Não, todo mundo começou a rir. Aí eu tô assim, gente. Aí continuei dando aula. Vai o André dar o exemplo de novo, blue balls, e todo mundo rindo. Até que uma aluna na minha frente falou assim, professor, você não sabe o que é blue balls, né? Eu falei assim, bola azul? Blue ball? Eu falei assim, não, pesquisa aí. Aí pega o André o celular e vai pesquisar o que é blue balls. Você quer pesquisar aí? Você tem a mesma? Eu acho que agora você falando, eu pensei, eu acho que seja. Mas, gente, só de falar em bolinha azul, já pensar nisso, né, cara? Pois é, a expressão. Aí, e foi assim que eu não sabia que era isso também. Eu não sabia, eu fui descobrir assim, dando aula. E porque, né, alunos de quinta... E o engraçado é que depois, os alunos vieram falar comigo que eles acharam que eu fiz de propósito, pra ficar engraçado e tal. Eu falei, não, eu não sabia o que... É que Eu não assim, fazia ideia do que era. a gente até entende falando, mas não é algo tão, talvez, difundido e corriqueiro pra gente, não é o que vai pensar direto, né? Mas lá, assim, lá, né, aqui parece que é a expressão. E, detalhe, eu falei isso na Universidade do Alabama, sul dos Estados Unidos. Super tabu, assim, mas Eu sou estrangeiro, qualquer coisa, né? eu não sei nada. Pô, que da hora, que da hora. Bem, então, aí agora eu queria perguntar para vocês sobre referências literárias, né? A gente está aqui um pouquinho do objetivo do canal, assim, eu trago um pouquinho, algumas resenhas, alguns livros, e eu sei que o André Leitor existe e queria falar um pouquinho mais dele. Eu queria, não sei nem se você curte, né? Mas uma referência, se você tiver, de não ficção, né? De ciência para leigo interessante que você goste, e depois o seu gosto pessoal mesmo, livros que você, um livro que mudou a sua vida, que você acha que te marcou de uma forma que o mesmo que o André de várias gerações continua lembrando, que ainda mudou a sua vida, e um livro de poesia, porque você falou que gosta muito de poesia, também quero Eu poesia. gosto. Poesias e contos. É... Pois é, livro não. Assim, a maioria da leitura que eu faço na vida hoje é livro de não ficção. Eu leio pouco ficção, na verdade. Ainda leio algumas, é pouco, assim. É difícil recomendar, porque eu sempre vou pelo assunto. Então, por exemplo, sei lá, para quem gosta de linguística, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, chama a, a Guerra Linguística. As Guerras Linguísticas. Eu acho que é no plural. É um livro que fala sobre teoria linguística, que vai te dar essa noção de o que era a teoria formal lá do Chomsky, o que virou a linguística cognitiva e tudo mais. Mas é um livro para leigo, não é um livro para profissional da área de linguagem. Tem esse. Então, pois é, tem esse livro desse Uhum, autor chamado Kanavillu Rajagopalan, chama uhum, Linguística que nos faz falhar. É um livro muito bom sobre teoria linguística também. E o interessante é que, conversando... tem esse, agora eu tô lembrando de outro. Tem um que chama Conversas Linguísticas. Conversas com linguistas. Que eles pegaram os principais linguistas do Brasil e fizeram uma entrevista com eles. importante. Então, é eles falando sobre a teoria que eles estudaram e tal. De novo, são livros que falam de linguística, mas de uma linguagem muito mundana, assim, para o leigo. Tem um autor que eu gosto,
Engraçado que eu não gostava no começo, justamente por essa característica que eu vou falar agora, mas hoje eu adoro justamente por causa disso, que é o Steven Pinker. O Steven Pinker, ele fala sobre teoria linguística, teoria cognitiva, de uma forma muito leiga e muito superficial, no sentido de, para quem não é profissional, tá ótimo. É uma introdução muito superficial. No começo, quando eu comecei a ler, eu não gostava justamente por isso, que eu falava assim, não, ele deixa as coisas muito superficiais, isso é mais complicado, um cientista da linguagem tem que saber as coisas mais profundamente. E agora eu acho que é o contrário, assim, que bom que tem alguém que escreve de uma forma leiga para pessoas leigas, para as pessoas entenderem o que é linguagem. Que linguagem não é só aula de português ou aula de inglês, tem uma ciência por trás e tudo mais. Ele chama Steven Pinker, eu gosto muito dele. Ele tem os livros deles, a maioria já estão traduzidos para o português. Tô vendo isso aqui, tô dando uma olhadinha aqui. Pois é, e ele é um autor que eu recomendo muito. Não ficção também. Tem alguma ficção que você recomenda? Eu sou velho, né? Então eu gosto dos classicão. Inclusive, eu já te contei essa história, eu acho. A gente tava lendo Os Trabalhadores do Mar, uma área de literatura. Aí, eu fiz uma análise do livro, sobre a escrita do livro e tal, e eu falei que o autor usava essa característica do flashback, que o livro começava num certo período, aí no meio do livro ele voltava pro início, tipo antes daquele período, e depois retomava. Aí o professor falou assim, você tá doido? Isso não existe no livro. Eu falei, existe sim. Aí eu falei assim, como não existe? Aí existe sim. Só sei que foi esse vai e vem, que a gente descobriu o seguinte. Foi inclusive com esse professor Eduardo que eu te falei, que eu gostei dele. A gente descobriu o seguinte, a edição que eu comprei do livro foi encadernada errado. Meu Deus, olha a probabilidade disso, né? Eles pegaram a primeira parte do livro e encadernaram no meio. Então, e eu fui lendo o livro, e eu lembro que eu achei estranho, né? Tipo, coisa doida, tá falando coisa que tem nada a ver e depois volta. Aí foi muito engraçado, que a gente entrou em contato com o editor e tal, não sei o quê. Você teve uma experiência única, que nenhum leitor teve. Exatamente. Eu gosto muito da Virginia Woolf, dos livros dela. Tem um livro dela, eu não sei como é que é o nome, como é que eles traduziram em português, mas é A Room of One's Own, Meu Quarto Próprio. Depois a gente descobre a tradução. É um livro que eu gosto muito dela. É não ficção também. A Virginia Woolf tem muito aquela coisa do Stream of Consciousness. Um quarto só seu, que foi no Brasil. Isso. Pois é, esse livro. Eu gosto muito desse livro. E ela tem muito essa coisa do Stream of Consciousness, que assim, a pessoa começa a escrever, não para. E o livro dela te cativa tanto que você começa a ler, aí você fala assim, tá, daqui a pouquinho, quando chegar no próximo capítulo, eu paro. Aí não tem o próximo capítulo, porque ela tá só falando, na hora que você vê se acabou o livro. Muito bom. Ficção moderna, assim, eu não conheço. Tem O Jantar Secreto, que eu li há uns... Do Rafael Montes? Eu li há uns... Nossa, me impressionou 3 anos agora. atrás. Tá aqui atrás. Eu não cheguei ali ainda, eu ganhei de aniversário. Eu ganhei de aniversário também. Também. Aí eu li, exatamente. Eu ainda não li, mas aqui no Brasil é muito assim, ou amam ou odeiam. Já vi muita gente que ama de paixão e tem muita gente que então eu não sei ainda, não Pois não e foi cheguei a muito ler. surpresa, assim, porque eu não tinha costume, aí eu ganhei de aniversário. Aí eu falei, vou ler. E gostei. Gostou? Foi boa a experiência? Foi, me surpreendeu, foi uma surpresa boa. Dizem aí, assim, que é o Stephen King brasileiro. Não sei. É bom. Mas aí, por exemplo, eu gosto dos classicões, né? De Dostoiévski, né? Noites Brancas e tal. Isso eu gosto. Você sabe que Noites Brancas eu fiquei com preguiça? Você acredita? Eu Mas gostei. preguiça de quê? Da leitura em si ou no final das coisas? Assim, do personagem mesmo. Foi. Tá. É isso tudo que disseram. Terminei, assim, gostei do plot twist, imaginar. Mas depois que terminou, assim, eu ainda não li a fase dele depois da prisão. Dizem que eu vou gostar mais. Eu comecei a ler Gente Pobre, que também é antes dele ser preso, então é uma coisa bem mais lírica, mais saudosa. E acho que eu não estava também no clima. O livro tem muito disso, né? Se você também não está no clima, não ajuda. E também, eu acho que a literatura russa, ela é muito assim... Eu acho que é isso que você falou. Você lê e fala assim, é isso?
Tipo, mas eu Que gosto, eu gosto das simbologias e tal. Isso eu gosto. Bastante, assim. Uma coisa que, só, do Noites Brancas só, é que depois que você vê o que são as Noites Brancas, porque tem isso, né? É a coisa mais linda do mundo, né? Nesse país que já é meia-noite, 1 da manhã e ainda continua tudo claro, né? Aí, como você imagina aquilo tudo acontecendo numa ponte, lá onde eles se encontram, NASA, eu acho que adquire um É, outro, né? É bom é. também ver, dar uma E tem olhadinha no isso Google. também. Isso também. Você que teve bastante experiência assim, de viagem, você deve ter passado por isso. Eu já li livros que quando eu viajo para os locais onde são descritos, você faz uma leitura completamente diferente. Assim, a leitura que você faz do livro, aí quando eu gosto muito de reler livro, aí quando você faz a releitura, assim, é diferente. Parece que você entende bem. Inclusive, eu fico às vezes com raiva, que eu fico assim, como que eles esperam que um leitor tenha a experiência que eu tô tendo agora, só depois de ter visitado aquilo, só lendo isso? Dá uma Tem um raiva, livro assim. que você releu, que você acha que foi uma releitura bem. Trouxe uma outra perspectiva depois da releitura? Ah, tem. E eu tenho que. Isso é porque. O primeiro livro que eu li na vida, assim, eu peguei, criança, li o livro e completei um livro chamado A Ilha Perdida, daquela coleção Vagalume. Me é estranho esse nome, É. mas eu não li, não. Não sei se você lembra da coleção Vagalume, tinha, sei lá, Os Caramelos Sim, do sim. Diabo, A Ilha Perdida, tinha outros lá. Aí eu li A Ilha Perdida. Eu reli A Ilha Perdida, já depois de formado, velho e tal. É gostoso. Tipo, o livro, ele. Porque geralmente o livro ele te leva pro lugar onde a história tá se passando. O imaginário do livro e tal. A releitura que eu fiz da Ilha Perdida me levou pra minha infância lendo o livro. Tipo, a minha releitura não foi nem da história em si, foi da, da As suas minha sensações que volta. você teve quando você fez a sua primeira leitura. Exatamente. Exatamente. Ou seja, ele me levou pro meu passado. E como que eu vi aquela história no meu passado. Foi muito legal. Muito legal. Poxa, Inclusive, é o meu livro favorito até hoje. Por causa disso, né? caraca, que da É um hora. Eu livro não infantil. li. É um livro infantil. Tipo, se você pensar em questão de, sei lá, jogo de linguagem e tal, não tem nada de Ah, extraordinário. não, não. Ninguém tá esperando aqui que só se fale de Dostoiévski, não, pelo amor de Deus. Exatamente. Inclusive, um livro da minha infância, eu não sei se você chegou a ler, que me marcou muito. Era um livro chamado A Bolsa Amarela da Lígia Bojunga. A Não, Bolsa Amarela. Não. Então, não. foi um dos primeiros livros que eu lembro de ter lido, e aí eu vi procurando no Instagram, assim, que fez 50 anos e que marcou um tanto de leitores, aí eu fui ver a dimensão disso, e a história, assim, é simples, mas aquilo te toca de uma forma, eu até vou vir de fazer a releitura, e eu acho que eu vou ter essa sensação que você teve, né, de É, lembrar da Mariana criança lendo isso é muito gostoso, né, muito pois é, diferente. e eu gosto muito de contos Edgar Allan Poe. Gosto muito dos contos do Edgar Allan Poe. Tem dois que eu gosto muito, que um é o chama The Cask of Amontillado. Os contos tinham uma história, mas obviamente que tem uma simbologia por trás daquela história. Então era uma pessoa que era muito é, queria se, queria se mostrar demais, achava que sabia muito, não sei o quê, então ele acabou se ferrando por querer mostrar demais. Basicamente a história de um cara que é enterrado vivo. Eu adoro a simbologia Não, eu adoro a simbologia daquele conto e toda vez que eu leio me volta assim na época da faculdade que eu descobri e tal. E um outro conto que eu gosto, que é de um cara chamado William Faulkner, que é a Rose Family. Você conhece esse conto? não. Leia. Leia. Eu não vou dar spoiler, não. Leia. É fantástico. Você gosta Ele de tem uma essa. leitura mais creepy, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Ele tem essa, ele tem essa vibe bem creepy. Então não Tem vou dar spoiler, um, mas é muito gostoso. Eu gosto muito. tem um conto que eu li do Edgar Allan Poe faz muito tempo, nem não lembro o nome, não lembro nada,
Mas eu lembro dessa imagem me aterrorizar até hoje, que o cara, num ataque de raiva, ele fura o olho do gato, ou chuta o gato, alguma coisa assim, o gato fica sem olho, o gato de estimação dele, e aí depois ele convive o resto do conto inteiro com a culpa na consciência de ter feito isso com o gato, porque o gato olha pra ele, que o gato tá sem olho, que foi ele que tirou o olho. E aquilo dá um desespero. Enfim, não vou dar spoiler do que ele faz no final, mas os contos dele têm esse imagético, assim, eu acho muito legal. Muito, muito legal. E olha que só em livro que eu aceito passar suspense, terror, essas coisas, porque filme eu tenho desespero. E eu gosto. E o bacana do livro é justamente por isso, porque tem a imagem que o cara tá passando no texto, mas assim, é você que tá criando aquilo. Assim, o imagético mesmo é seu. Então, por exemplo, o gato com olho furado, só você tem essa imagem. O gato que eu tenho do olho furado é completamente diferente. E eu me sinto mais sob controle, você entende? Você tá ali, você controla o seu susto, porque é você que vai medir ali. Mas eu gosto. Esse tipo de literatura, assim, eu gosto muito. Eu fiz uma disciplina na literatura, na faculdade, que era o gótico na literatura. Então a gente leu só coisa, assim, bem dark mesmo. Então. Não, e é um pouco de tudo, né, André? Porque eu já li poesia por indicação sua. Eu tô com um livro aqui da Ana Sui. Ana Sui Sim, mesmo que ela chama. foi. As cabanas que o amor faz em nós, algo tipo. E depois que eu fui ver, né, que ela tá super, super em alta aqui no Brasil, mas quando você tinha me falado, eu nunca tinha ouvido falar e eu gostei super. Muito, muito bom. Foi muito boa a experiência. Conhece a Marta Medeiros? Eu gosto muito de ler os contos da Marta Medeiros. Nunca li nada dela, mas sei quem é. Ela tem um livro que é engraçado. Olha só que coisa doida. É um livro bem curtinho e que eu adoro reler esse livro de vez em quando. Que ele chama Noites em Claro, Marta Medeiros. Bem curtinho. Deve ter, sei lá, 60 páginas. Bem curtinho mesmo. Mas eu adoro ler, porque ele é uma coletânea de contozinhos que ela escreveu numa noite em claro em que estava chovendo. Que ela passou a noite em claro que estava chovendo. Aí ela foi escrevendo coisinhas pequenininhas assim. Então, eu adoro reler. E fica engraçado. Teve um tempo que ficou na cabeceira da minha cama. Aí eu, sei lá, às vezes quando eu estava à noite com insônia, eu ia lá e lia. Muito legal. Então, André, agora a gente vai para a parte dos hiperfocos, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar aqui no canal. Então, você tem algum hiperfoco hoje? E também queria que você falasse se você já teve um hiperfoco que ninguém imagina que você teria aí. Fale aí sobre as suas manias. Pois é, eu assim, mania eu tenho várias. Teve uma época que eu só podia sair de casa com a caneta no bolso. Eu voltava para casa se eu não tivesse com uma caneta no bolso. Para buscar uma caneta ou parava em algum lugar para comprar uma caneta. Por quê? Porque vai que precisa anotar alguma coisa? Não, eu precisava de uma caneta no bolso. Nunca usava caneta. Mas eu precisava de uma caneta no bolso. Muito doideira. Isso foi uma época forte, assim. Mas com questão de... É porque, assim, eu sempre tenho muito interesse em muita coisa. E eu sempre gosto de aprofundar nesses interesses. Então, sei lá, se eu ouvir falar sobre tipos de vulcão, eu não vou ser do tipo que vou só... tem 3 tipos de vulcão, ok. Eu vou ter que pesquisar por que eles são desse tipo, onde que eles estão, como é que funciona. Aí quando eu vi, eu já tô, assim, há 5, 6 meses pesquisando e Sabendo quase coletando tudo sobre que é aquilo. possível de vulcão. Exatamente. Um deles que eu tenho, assim, isso eu tenho até hoje, e eu gosto muito, e é uma coisa que pode ser surpreendente assim, para as pessoas. Eu sou extremamente apaixonado com o Egito Antigo. Extremamente apaixonado. Então, assim, sei das dinastias, quem que fez o quê, sei por exemplo, tem o pai do Tutankhamon, é um cara chamado Akhenaten, e ele era um faraó que, olha que coisa doida, porque faraó era sempre aquela figura forte, viril e de guerra, e o Akhenaten, ele falou assim, não quero isso não. Ele tinha uma visão menos macho man do faraó. Então, por exemplo, faraó, as imagens de faraó naquela época era só em guerra e matando, não sei o quê. O Akhenaten não, ele falou assim, eu vou fazer as minhas imagens eu debaixo do sol, brincando com as crianças, fazendo carinho na minha esposa, inclusive vou trocar a capital
daqui, porque eu não quero esse negócio de guerra. Ele trocou isso tudo. Então ele tinha uma visão muito mais... Inclusive, tem um submundo do Egito Antigo que fala que ele se tinha indício de algum faraó gay, ele era. Ou de um faraó bi ou afeminado, ele era. Mas, pois é, eu gosto muito dessa história de coisas do Egito Antigo, pesquiso muito. Eu já fui em conferência, Mariana. Você já viu as pirâmides? Já foi lá ver? Ah, tem que ir. Tenho vontade. Mas já fui, a exposição, a melhor exposição que eu já fui na minha vida foi a exposição do Tutankhamon, das coisas que foram achadas no sarcófago dele, na tumba dele. Inclusive, coisa histórica doida. Todos esses faraós foram enterrados, né, lá no Vale dos Faraós, dos Mortos e tal. Só que durante muitos anos os túmulos deles foram saqueados, as pessoas roubaram tudo. O do Tutankhamon foi um dos únicos que foi descoberto em 1928, que estava completamente intacto. Então, você vê, por exemplo, o chinelo que o cara usava, sabe? Tipo, o travesseiro, é muito, muito doido. Então teve essa época assim que... Isso eu gostei muito. E o outro hiperfoco, que esse é muito recente, é chapéu. Do tipo de pesquisar como que é a produção, como que é feito, onde que é feito. Isso aqui, por exemplo, esse tipo de chapéu aqui, ele é chamado de chapéu Panamá. Mas que não é feito no Panamá. Ele é feito no Uruguai, no Equador, e ele é feito à mão, Mariana. Ele é weaved à mão. Então, por exemplo, esse aqui, por exemplo, quando você vai comprar um chapéu Panamá, vem escrito, por exemplo, quanto tempo que ele demorou para ele ser feito. Esse aqui foram 6 meses. Meu Deus, 6 meses. caramba. Aí eu vou pesquisando tudo. Então, por exemplo, tô lendo agora um livro que fala sobre a história do cowboy hat. Quando que começou, como foi o primeiro modelo. É um cara chamado John Stetson, que hoje em dia é a maior empresa que produz chapéu de cowboy, por exemplo, e eles estão no mercado desde 1832, por exemplo. Esse é o meu hiperfoco agora. Agora eu vou em loja de chapéu. Aí é engraçado que às vezes o vendedor fala só assim, você quer chapéu de que tamanho? Eu falo assim, não, calma, eu quero ver agora... Quantos dias ele foi produzido esse chapéu aqui? Eu quero saber quanto tempo, vou pesquisando tudo. Por favor, fala assim, cara chato. Inclusive, eu descobri, tem uma loja em Nova York chamada JJ Hat Center. Eles já estão no mercado há muitos anos e tal. E lá eles fazem chapéu sob medida, por exemplo. Eles medem sua cabeça, aí faz o chapéu, tem um tratamento bacana. E eu descobri uma loja parecida aqui na Califórnia, que aí não precisa de ficar viajando ou pedindo online. Aí eu fui lá tem 2 finais de semana, assim, a mulher quase mandou me matar lá. Tanto que eu ficava perguntando. Dá licença, deixa que eu vou vender pra você. Você sabe da história? Não, eu sei. Exatamente. Que da hora. Mas esse é o meu hiperfoco agora, assim, é chapéu. Assim, eu sempre gostei de chapéu, mas agora eu tô pesquisando a fundo e tal, de querer saber mais da história e tal. Muito doideira. Maravilha. Nossa, foi muito gostoso falar também, né? Que o André é cientista, eu acho que todo mundo já conhece aí, né? Então eu quis trazer aqui o André leitor, o André coisas que a gente não vê por aí. Foi muito O legal. André que quer sair com a caneta no bolso. Exatamente. A Mariana era muito... E ainda tem... É porque eu sou muito sistemático com essas coisas. Então, quando eu quero uma coisa de um certo jeito, ela tem que funcionar daquele jeito. Aí, por exemplo, acontecia de eu sair, aí eu já estava no meio do caminho, eu botava a mão no bolso, não tinha caneta. Aquilo me dava um desespero interno, que aí ou eu tinha que voltar, ou eu tinha que passar em algum lugar para comprar uma caneta, para botar ela no bolso. E como passou? Quando que isso passou? Eu acho que eu esqueci e não me preocupei. Aí acabou. Um dia eu sobrevivi hoje, tenho uma caneta, então posso continuar. Mas teve uma época doida também que eu não conseguia subir ou descer a escada sem contar os degraus. Aí era doido, era doido porque tô aqui, tô conversando com você, imagina a gente conversando, não sei o que, aí eu começo a descer a escada. Eu ia parar a nossa conversa até a gente chegar no final, porque eu ia estar contando. E se você falasse comigo, eu ia ficar muito nervoso porque eu ia perder a conta. Isso é muito Sheldon, sabia?
Eu acho que assim, a gente às vezes distancia da ideia do cientista com o estereótipo de cientista que a gente vê do The Big Bang Theory, mas eu acho que tem hora que se aproxima muito, né? Não, eu sei, eu tenho meus momentos, Sheldon, assim, do tipo de coisas que eu faço que. E é engraçado, não tem, Mariana, não tem motivo nenhum. Mas eu só quero daquele jeito. Tá. André, eu fiquei muito, muito, muito honrada de trazer você como primeira entrevista. Nossa, assim, se eu Obrigado pelo pudesse, convite. nossa, eu podia trazer mais vários tópicos. Eu sei que você tem muita coisa interessante para trazer aqui, mas eu agradeço demais. Muito obrigada mesmo, viu, por ter aceitado. Eu que agradeço pelo convite. Você sabe, é sempre bacana conversar. Então, ó, gente, não esquece de curtir, se inscrever no canal, se você gosta aí de livros, de literatura, quer falar sobre aquisição de linguagem, não esquece de deixar o curtir. E é isso. Obrigado, Quer Mariana. dar... Obrigada. Quer dar um tchau, alguma coisa? Não, só deixar. Sigam o canal da Mariana, acompanhem o trabalho da Mariana e tenham livros na vida. Acho que com essa questão de modernidade, de acesso à inteligência artificial, essas coisas, as pessoas estão perdendo um pouquinho dessa cultura de ler as coisas, e de ter um livro, de, né, pegar fisicamente, sentir o cheirinho do livro e ler. Não perde isso não, porque isso é uma forma de ligar a gente a ser humano, que é uma coisa que a gente está perdendo um pouquinho com muita tecnologia por aí.